Bom, então, mulheres, a gente vai dando boas-vindas para quem está aqui e para quem vai assistir depois essa reprise dessa aula, que a gente vai fazer de tudo hoje para não perder, porque é a segunda aula, né, do curso de iniciação ao estudo consciente das plantas, onde a gente vem conversar sobre o segundo pilar de conhecimento de estudo consciente, que é a ciência. Mas na nossa primeira aula, que ela aconteceu a nossa aula original, né, que aconteceu na segunda-feira, ela foi perdida por conta de uma falha técnica do Zoom, da nossa conta do Zoom, e aí a gente não conseguiu recuperar. Então, hoje, a gente está fazendo essa reprise dessa aula, porque, enfim, como a gente havia mencionado, é um pré-requisito para quem quiser participar do grupo de estudo das Rosas e ganhar o desconto que tenha assistido as 3 aulas do curso de iniciação ao estudo consciente. Então, daqui a pouco a gente vai soltar a chave dessa aula aqui também, e aí vocês podem, quem sentir esse interesse, né, em participar do grupo de estudo, pode garantir esse desconto, que está um desconto muito bom, de 30%. A gente explicou tudo sobre o grupo de estudo na terceira aula, nos últimos 30 minutos da terceira aula. Mas hoje, então, a gente vem começando aqui essa reprise da aula 2, e que vai ser conduzida principalmente pela Francine, que é a nossa cientista aqui. E aí, vou passar aqui o slide. Fran, você pode começar a tua apresentação. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de que horário vocês vão assistir. Eu acho que isso. Acho que a gente nem precisa mais se apresentar, né? Vamos. Sim, todas já nos conhecem, né? Então, durante essa semana foi uma coisa bem corrida, porque tanto eu quanto a Jéssica, né? A gente tem outras funções além do digital, então, mas eu fiquei pensando muito nessa semana, assim, fazendo uma retrospectiva, assim, da época que eu estava na faculdade, foi bem nostálgico, assim, né, da época que estava no laboratório. E a gente obedece, né, na hora de fazer pesquisa, desde a iniciação científica, que é o primeiro contato que um aluno de graduação tem com ciência, né? A gente começa a ver o método científico. Então, para que serve o método científico? Na última aula, na aula original, quando eu fui perguntar, né, algumas mulheres responderam. Jéssica, você lembra mais ou menos o que você respondeu? Tá sem som o seu. Ah, tá. Agora sim, né? Uhum. Agora sim. Eu lembro, Fran, eu lembro que eu respondi que eu recordava um pouco da minha trajetória dentro da academia, como na filosofia, né? O tempo que eu cursei filosofia. E lembro que a gente conversava sobre o método científico, sobre uma forma de descobrir a verdade. Então, me remeteu, assim, quando eu ouvi de você esse termo, né, li esse método científico, eu lembrei, me voltou lá quando eu fazia filosofia e a gente estudava um tanto desse método científico. Não lembro agora se tinha um filósofo, se eu estiver muito enganada, os filósofos aí me perdoem, que eu realmente não recordo muito bem, mas parece que surge da teoria do René Descartes. Não, é antes ainda. É ainda antes, né? Mas o Surge de Descartes, Platão. talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Tem. Ele vem aprimorar essa questão do método científico, né? Não é isso?
Sim, sim. É, Platão, a gente está falando de século IV, né? O Descartes, os primórdios, né? ele vem depois. O Descartes, ele vem na época da Revolução Francesa, já século XV, se eu não me engano, né? Que aí eles passam a valorizar mais, né? A razão, né? E Uhum, fazer toda essa metodologia. isso. Porque antes as coisas eram misturadas, né? Então, às vezes um fenômeno da natureza era explicado por mitos, trovejou porque um deus tal quis, né? Então tinha essas misturas assim, né? Eu vou explicar mais para frente a diferença, mas o método científico, ele busca, né, por uma série de procedimentos, se aproximar, ser o mais fiel possível da realidade, né? Uhum, É claro que as teorias, elas podem ser derrubadas, eu também vou explicar um pouquinho mais para frente. A ciência não é verdade absoluta, até porque a gente consegue ir, né, no descobrimento e observação de acordo com as ferramentas que a gente tem. sim. Ferramentas para medir, né, para fazer as Uhum, medições e tal. Então, as coisas vão se aprimorando. Então, pode passar o slide, né? uhum. Então, eu achei muito legal colocar essa observação, é que os gregos acreditavam, né? E no começo do tempo. Então, esse mistério, né, de como começou o universo é uma questão que até hoje as pessoas estão tentando descobrir, né? E tem muita curiosidade de como começou o universo. Então, ao longo da história, foram várias suposições, e algumas envolviam mitos, coisas mais poéticas. E isso foi, né, dependendo da civilização, dependendo do contexto histórico da época, né, cada um ia colocando uma suposição. E a ciência, ela está muito ligada à filosofia, né? A ciência basicamente nasceu da filosofia, né? Sim. Sim, mas os gregos, né? Os filósofos antigos, eles acreditavam que no começo do tempo havia somente o vazio, que eles chamavam de caos. E desse vazio surgiu o ser supremo, né? Gaia, ou a Mãe Terra. Quem trabalha com esse universo feminino, né? Sagrado feminino, usa muito, né? A Gaia, ou Mãe Terra. A Jéssica Sim. tem um projeto muito lindo. Ah, como que é o nome mesmo que eu esqueci? É Colo de Gaia. A Colo de Gaia, é Uhum. a comunidade. E o que acontece? Vou dar um exemplo da minha área, que é de química, né? Então, desde os primórdios lá, já haviam algumas tentativas de explicar os fenômenos da natureza. Então, por exemplo, o átomo, né? Já tinha algumas suposições do que poderia ser o átomo, né? Então, tem a própria palavra o átomo, em grego, quer dizer não divisível. Então, eles acreditavam que se eu fosse dividir a matéria, né, em pequenos pedacinhos, ia chegar num ponto que não ia dar para dividir mais, que é o átomo. Só que hoje a gente sabe que existem partículas subatômicas, né? Os prótons, nêutrons, elétrons, e existem outras partículas menores ainda, né? E por que que hoje a gente consegue chegar nesse nível? Porque a tecnologia avançou muito. Então, ciência e tecnologia, elas funcionam como uma engrenagem, né?
E uma vai Sim. alimentando a outra. Então, hoje, sobre essa questão, né, do universo, né, existe já a teoria do Big Bang, né, tem que é que mais se sustenta, mas hoje, do ponto de vista experimental, tem o CERN, que é o laboratório que tem um acelerador de partículas que fica na fronteira, né, da Suíça, França e Alemanha. E eles estão tentando fazer vários experimentos para descobrir a origem do universo. É uma parte de física de partículas, tipo uma das tecnologias mais avançadas que tem, assim, de ciência. É como se fosse um grande microscópio 50 vezes maior que o Maracanã, a estrutura dele. E, É e eles estão mesmo? tentando. Depois eu posso até colocar o videozinho lá no. Então, em 2012, finalmente conseguiram comprovar, do ponto de vista experimental, uma teoria de um cara chamado Peter Higgs. Ele ganhou o Nobel em Física. E foi uma descoberta, assim, porque já tinha teoria desde a década de 60, se eu não me engano, mas eles só conseguiram comprovar experimentalmente com o avanço da tecnologia em 2012. Então, eles descobriram os bósons de Higgs, que podem estar relacionados com a origem do universo, e é assim, é um processamento de dados assim monstruoso, porque eles estudam colisões de partículas, né, para tentar descobrir como que surgiu o universo. E isso foi descoberto, só comprovado experimentalmente em 2012, muito assim. Então, tem algumas coisas na ciência que, por exemplo, bóson de Higgs, eles descobriram essa partícula subatômica agora, que eles chamam, inclusive, de partícula de Deus. Ah, sim, eu já vi esse falar. É como se fosse a, é como se fosse talvez a partícula primordial. É tipo isso. Aham, A partícula que aham, dá origem a tudo. aham. Interessante. É, e assim, um processamento de dados monstruoso para chegar nesse. Eu imagino. Inclusive, o CERN, ele foi que criou o www, né? A internet que a gente usa Hum, hoje, porque era uma quantidade, desde a década de 70, né, quando foi criada a internet, era uma quantidade monstruosa de dados e eles não tinham onde guardar. uhum. Então, por exemplo, hoje o bóson de Higgs ele não tem aplicação prática, né, a descoberta deles. Mas, por exemplo, Sim. os elétrons também não tinham aplicação prática quando foram descobertos. E hoje a gente não vive sem eletricidade, né? Esse que você falou, essa partícula, essa aplicação prática que você se refere seria, por exemplo, assim, pegar essa partícula e criar qualquer coisa a partir dela. É igual hoje a gente consegue dominar a corrente elétrica, né? Uau! Imagina só. Tipo Não qualquer sei se é. coisa. Posso criar qualquer coisa a partir dela. Sim. Tipo um ser humano. Não sei até onde a ciência vai chegar. Eu tô Vamos pensando aqui. esperar. Gente. Inclusive, a gente estava debatendo isso hoje no trabalho, né? Porque, assim, a gente tem que prestar muita atenção nesses filmes de ficção científica. Black Mirror. Porque, porque os cientistas são pessoas muito criativas, né? Apesar do Sim. método ser rigoroso, né? Sim. Então, por exemplo, eu estava comentando hoje que existem nanomáquinas. São nano. Eu posso colocar também depois no grupo. Já consegue fazer nanorobôs de escala nanométrica, tipo, 1000 vezes menor que as pessoas no fio de cabelo, que são carrinhos feitos de moléculas, que podem andar pelo corpo, para aplicação biológica e vários outros tipos de Uau. aplicações. Caramba. E a nanotecnologia, que é uma das áreas que eu estudo, né? A nanotecnologia tem várias aplicações em várias áreas da ciência, desde engenharia, agricultura, energia, ciências médicas, tudo que você possa imaginar hoje. Por quê?
a ciência, ela avançou num ponto que a gente consegue manipular a nível atômico os materiais, né? Então, quando teve uma palestra icônica da década de 50 do Richard Feynman, que é um físico, que foi uma palestra assim, muito ousada para a época, que ele falou que a nanotecnologia ia se consolidar de tal forma que todos os arquivos da Enciclopédia Britânica caberiam na cabeça de um alfinete. Uau! E para você ter noção, assim, nanotecnologia é o futuro. E tem outras áreas ainda que envolvem convergência tecnológica, que você envolve manipulação de átomos, que é nanotecnologia, manipulação de DNA, que é biotecnologia, manipulação de dados, que é tecnologia da informação, e tem outra engrenagem que faz rodar também, que agora eu esqueci qual, mas eu posso colocar. E hoje a ciência ela está cada vez mais multidisciplinar, né? Então, cientistas de áreas diferentes tentam olhar em conjunto para um mesmo problema, cada um dando a sua contribuição. Então, isso é muito importante hoje, né? Muito importante mesmo, né? Sim. Inclusive, eu vou explicar mais para frente, porque... Não, para não cortar o raciocínio. Então, vamos passar para o próximo slide. Só para te falar que quando você falou isso agora, né, de várias áreas olhando para o mesmo assunto para chegar num ponto maior. É mais ou menos isso que a gente faz aqui, né? Dentro desse espaço de estudo das plantas. E aí eu lembrei do que você comentou na nossa primeira aula, né? Daquele slide que eu passo com aquela imagem, né, da planta em formato de triângulo. E aí você falou justamente isso, que quando esses três começam a girar, você lembrou da questão ali das moléculas, né? Eles três começam a girar e aí talvez chegue em algo maior, não sei, chegue na plenitude daquilo. Então eu sinto muito isso, talvez como que o momento que a gente consiga, né? Porque hoje a minha percepção é a seguinte: a gente está nesse espaço, a gente está aqui conversando sobre estudo de plantas medicinais, existem esses três pilares de estudo, né? Saberes tradicionais, intuição e ciência. Mas nenhum deles a gente ainda chegou na sua plenitude. Talvez Não. quando chegue, né, nessa plenitude dos três, talvez nos saberes populares já tenhamos chegado. Mas no que diz respeito à ciência, no que diz respeito à intuição, a gente unindo esses três, a gente chega ao máximo do que é essa potência aí do saber das plantas, né? Então é muito especial e eu acho assim que cada pessoa que vai se adentrando nesse universo vai se surgindo, vai se identificando com uma área maior de raciocínio. Então, por exemplo, você trabalha com ciência, né? Eu tenho um aspecto mais intuitivo, e cada um traz a sua contribuição, cada um vai trazendo a sua contribuição, né? Eu acho que a Camila trouxe alguma coisa no chat aqui. A Camila falou. Tem a nanotecnologia na área da farmácia também, muito usada para medicamentos e cosméticos. Olha só que interessante, né? Eu sou completamente leiga nisso. A minha primeira live sobre mulheres na ciência, né, foi com uma cientista, a Roberta. Ela trabalhou muito nessa área, né, de nanotecnologia aplicada à nanomedicina. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? Ela é uma pessoa, tipo, muito curiosa também, né? Ela fez química, aí depois ela fez química bacharelado, né? Depois fez química licenciatura, fez complementação em bioquímica, farmácia,
Aí ela fez técnico em eletrônica e hoje ela trabalha numa startup de dispositivos para ciência médica, né? E ela comentou uma coisa do ponto de vista farmacológico, né? Por que um remédio que tem o mesmo princípio ativo que outro, sei lá, pegar um original e um genérico, ou marcas diferentes, por que eles não funcionam de forma igual, assim, né? Porque depende do veículo que é utilizado, né? E da tecnologia que é utilizada. Então, a nanotecnologia hoje, ela funciona como se fossem transportadores dos princípios ativos, né? Dos remédios. A gente pode extrapolar isso depois para fito, né? Fitoterapia é um pouco mais complexa, porque eu tenho uma mistura de princípios ativos ali, não é um princípio ativo isolado, sintético, né? Então, tem um negócio chamado sinergia que pode atuar em conjunto, né? Um princípio ativo ajuda a potencializar o outro e tal. Então, assim, a nano é uma coisa assim de aplicação em várias áreas mesmo. E então os cientistas eles agem na tentativa de entender o mundo de uma maneira diferente dos antigos filósofos gregos. Por quê? Porque os gregos eles utilizavam somente o exercício do pensamento. E hoje, com a metodologia científica, só um pensamento não quer dizer muita coisa para uma coisa ser comprovada cientificamente. Precisa de dados, né? Precisa de coleta de dados, de observação do fenômeno, né? Coleta de dados, construir uma hipótese, né? Todas as etapas do método para poder chegar numa versão mais próxima da verdade, né? Sim. Só o pensamento e argumentos não são muita coisa, assim. Até porque isso pode ter um caráter enviesado, né, pensamento. Então, por isso que eu falo, ciência não é opinião, ciência não é a religião que você acredita, os valores, né? Uma vez eu conversei com um amigo, porque assim, tem como você direcionar a sua pesquisa com referências que embasam a hipótese que você está levantando, né? Eu não sei se a gente vai chegar num ponto, sei lá, de inteligência artificial para poder ser essa seleção dos artigos ser o mais randômico e sem viés possível. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse ponto, né? Então, por isso que a gente também precisa desenvolver um senso crítico na hora de ler os artigos, né? Um artigo só não quer dizer comprovação científica, né? Você tem que analisar vários, ver se isso já foi, se isso é reprodutível, se já foi comprovado ou estudado em diversas partes do mundo, né? Tem várias coisas assim que precisam ser olhadas, né? Um artigo só é como se fosse uma gota no oceano. Eu não posso pegar um artigo de determinada planta e falar, ok, aqui, isso é comprovado cientificamente. Sim. Inclusive, eu acho que talvez seja por isso que normalmente quando a gente vai estudar, minha contextualização nesse sentido é muito do estudo dos artigos sobre as plantas, né? Mas é muito comum de ver. Eu vou ser bem honesta, eu acho que eu nunca encontrei um artigo sobre plantas, inclusive artigos mais robustos, né? Tipo aqueles artigos de revisão, que falem assim que a planta ela pode ser aplicada. Normalmente, eu não lembro agora de ter encontrado. Normalmente, o que se encontra quando você tem um artigo de revisão, que é um artigo que revisa ali dezenas de outros, né, de outros estudos e traz né,
é que precisam de mais estudos para ter uma comprovação de que aquilo pode mesmo ser usado. Um exemplo disso é um artigo sobre um artigo de revisão das folhas de framboesa, que eu lembro agora, né? Então, a gente sabe, né? Eu estudo muito dentro da questão da doulagem, do exercício da doulagem. As folhas de framboesa, na sabedoria popular, elas são muito utilizadas para questões relacionadas ao parto, né? E aí, desde a década ali, acho que de 80, começaram a trazer, a fazer alguns estudos, inclusive dentro de maternidades com gestantes que utilizavam as folhas de framboesa. Então, assim, já tem um bom caminho de pesquisa sobre essa planta. Existem vários estudos, mas em 2019, se não me engano, saiu esse artigo de revisão, que ele revisa 30 estudos e ele ainda diz que não, que precisam de mais estudos para você comprovar, né, que de fato ela pode ser usada com absoluta segurança. Então, é interessante isso, né? Bem interessante. Não quer dizer que a gente não vá usar as folhas de framboesa, mas que dentro do ponto de vista científico, seguindo esse método, não se pode dizer que existe absoluta certeza que as folhas de framboesa elas surtem aquele efeito esperado, como no caso ali de facilitar o trabalho de parto, né? Então, existe já uma noção de que ela é segura, uma noção de que ela pode facilitar o trabalho de parto, mas alguns estudos convergem entre eles. Então, as coisas essa construção vai sendo feita, né? Então, é bem interessante isso. É todo um processo quando a gente fala de ciência, não é opinião mesmo, é toda uma construção Não. muito robusta. E é como você falou, né, Fran, que a gente conversou um dia, eu acho até que a Camila mencionou isso na primeira aula, né? Que o que nos parece é que para a ciência, né, não existe muito interesse em se estudar as plantas medicinais. E aí você podia explicar um pouquinho disso, Fran, por que dentro do teu ponto de vista não existe tanto interesse da ciência em estudar as plantas? Tem dois pontos. Bom, a minha linha de pesquisa, eu não estudei na academia a parte de fitoterapia, né? O máximo que eu fiz foi modulação de nanopartículas com resinas. Então, muito interessante, um projeto muito interessante da minha orientadora, que ela utilizava resina de caju Olha só. para solubilizar alguns marcadores luminescentes que a gente tinha. Então, foi uma coisa assim, eu não sei, de inspiração divina, porque é, a gente compartilhava também sonhos, é muito engraçado. Tipo, eu sonhei que eu estava fazendo uma partícula assim, assim, às vezes a gente tinha, né? Esses insights. Uhum. É muito engraçado. E era uma coisa que ela estava tentando descobrir, porque, assim, para aplicação biológica, um marcador ele precisa ser solúvel em água, né? Para começar. E tinha alguns materiais que tinham muita eficiência de luminescência, só que eles só conseguiam ser solúveis em solventes orgânicos, né? Então não daria para ter aplicação em vivo, né? Só em células, mas no corpo humano não daria para fazer. E aí ela descobriu, né, solubilizando com resina de caju, o marcador, e assim, foi uma descoberta assim que todo mundo ficou impressionado, né? Que solubiliza na hora, assim. Eu também consegui fazer, é uma coisa que eu quero fazer quando eu for voltar, né? Um marcador, né, que ele tem alta eficiência de luminescência em água, e isso é difícil de fazer, porque a água, a frequência de vibração, né, da água
ela suprime a luminescência. Então, geralmente, o material não brilha se ele estiver em meio aquoso. Então, a gente tem um fator limitante aí. E aí, eu desenvolvi uma plataforma de óxido. Eu utilizava óxido de estanho. Eu enchi ele de európio, que é um elemento que tem emissão de luz vermelha. E aí eu coloquei outro ligante orgânico que se ligava assim na esferinha da partícula e aumentava muito a eficiência de luminescência, né? Tipo, muito. E peraí que eu me perdi agora. E aí, essa parte de fito, né, o máximo que eu tenho de conhecimento é isso, né? De usar, por exemplo, a gente usava princípio de química verde para a produção de nanopartículas. Então, química verde é química ambientalmente amigável, né? Então, a gente evita solventes orgânicos, que podem ser poluentes para o meio ambiente, tem vários princípios de química verde. Aí a gente utilizava chá preto, chá coisa, né? Colocava no meio da reação porque o próprio princípio ativo, ele ia, a gente chama de funcionalizar, né? Ele ia dar uma função para a partícula, né? E com isso, né, a própria funcionalização, ela precisa ser feita para eu poder conjugar uma proteína, um anticorpo, né? Tem toda uma escala de... Então, eu acho que tem muito potencial, assim, a fito nessa parte de aplicação biológica por dois motivos, né? Para estabilizar a partícula e para levar já o princípio ativo, né, do fármaco, e para estabilizar da forma, né? Dá para brincar, fazer estrelinha de partícula, esfera, quadradinho, tem uns negócios meio doidos, assim. Mas o que acontece? Das pesquisas que eu já fiz de fitoterapia, eu acho artigos muito ruins, assim, sabe? Muito pobres, com pouco argumento, né? Os argumentos são muito... não são sustentados, sabe? Não são argumentos robustos. E geralmente, né? E aí são... Geralmente, quando a gente olha a localidade da universidade que pesquisou, está na Índia, né, Oriente Médio, tal. E aí eu estava conversando ontem com a Laís, que eu entrevistei, e ela falou que está tendo um debate já sobre o inglês não ser mais língua universal da ciência, né? Eu não sei ainda como que eles vão fazer isso, porque às vezes a gente perde muita informação por conta da barreira da língua. Muita. Inclusive, é até difícil para quem não é nativo de língua inglesa, você se expressar e ser o mais fiel possível nos seus argumentos, assim, na hora de escrever um artigo. Então, às vezes, fica pobre, o artigo às vezes fica pobre por causa dessa barreira da língua. Então, assim, tem Sim. vários atravessadores. Mas o outro ponto que precisa ser mencionado é que não é interessante para a indústria farmacêutica ficar estudando plantas, né? Porque acabaria com o mercado bilionário da indústria farmacêutica, que não quer solucionar o problema, né? Só quer mascarar a doença e não pegar a origem da doença, né? A indústria farmacêutica lucra com doenças crônicas, pressão alta, diabetes, antidepressivos, ansiolíticos, né? Eles não querem... Sim. Eles olham a gente como uma doença e não como um ser integral. E tem outro atravessador também, que é planta não dá para ser patenteada, então assim, não dá para tirar muito dinheiro com planta, né? Porque a patente, eu não entendo muito, eu não tenho nenhuma patente ainda,
mas a patente é uma coisa protegida, né? Como se você inventasse um método ou um material e ele fica em segredo e você vende isso para uma indústria, para alguém que queira comprar sua ideia. E depois você vai ganhando dinheiro com isso. E planta não pode ser patenteada. Da mesma forma que água não pode ser, a gente não pode cobrar pela água, né? No dia que a gente for cobrado pela água, o planeta está acabando. A gente paga pelo tratamento de água. A gente não paga pela água, né? A gente paga, não sei se dá para entender. Sim. No dia que a gente tiver que comprar água, o planeta está acabando. Então, porque são recursos naturais, a gente não pode comprar recursos naturais e pagar por eles, né? A gente Sim. paga pelos processamentos, né? Então, é uma coisa muito complicada, só que eu não entendo muito dessa parte farmacêutica, eu sei que tem vários, talvez a Camila é farmacêutica, ela possa falar melhor, eu não entendo as tretas que tem muito, mas pelo que eu sei é uma máfia. E não é interessante para eles que se estimule o uso de plantas medicinais. Então, por isso não tem muita pesquisa mesmo na área, né? Sim. É bem complexo mesmo. Camila abriu o microfone para falar. Eu estava escutando a Francine falar, né, sobre não interesse no uso das plantas medicinais pela indústria farmacêutica. Isso é uma verdade muito grande. Isso é uma verdade em várias áreas. Acho que está travando, né? Você está ouvindo ela, Fran? Tá travando também. Tem um filho de 7 anos, ele tem o grau de autismo dele é leve e ele tem uma grande chance de sair desse quadro por... Tá travando? Parece que agora está voltando, mas ele está tá travandinho, Camila. Talvez por lá no grupo, então. Tá. Uma coisa que eu reflito sobre isso, Fran, é que, enfim, são muitas reflexões, né, que podem vir à tona. Mas uma reflexão que me vem é sobre... Eu acho até que a Camila mencionou algo nesse sentido na primeira aula também, né, que a gente falou sobre os saberes populares e como que o pessoal da indústria farmacêutica muitas vezes vai atrás dos saberes populares para lucrar em cima disso, né? Então, o que muitas vezes eu percebo também é que no contexto da fitoterapia, dos cuidados naturais, quando a indústria farmacêutica entra nisso, perde-se talvez a essência disso, né? Que é muito o que a gente está tentando resgatar aqui. Você perde a essência da conexão com a natureza e você passa a enxergar a planta somente como um fármaco. Você utiliza a mesma lógica mecânica como se você fosse usar lá você usa um remédio para cólica e você só vai substituir ele por uma cápsula de camomila. Então, nesse sentido também acaba não fazendo tanta diferença, né? E o nosso, dentro da minha visão aqui do estudo consciente, não é esse o ponto que é o ideal que nós cheguemos, né? E aí existe toda uma problematização que a gente pode fazer nesse sentido. Mas, então, quando a indústria farmacêutica entra dentro, e existe, de certo modo, esse interesse, a gente vê já muita popularização de conhecimento, de remédios naturais, em contrapartida tem pouca pesquisa científica, né? Aí parece que a indústria farmacêutica se aproveita dos saberes tradicionais, porém acaba ficando uma coisa que não é tão segura. Então, é tudo bem complexo, é bem complexo mesmo. E aí a gente vai tateando, né?
Por isso que quando eu penso nessa união dos saberes tradicionais, do saber científico, do saber intuitivo, eu encontro um caminho de equilíbrio nesse ponto todo. Porque, enfim, é um espaço de experimentação muito pessoal também, da própria pessoa. Isso vai trazendo uma resposta individual, né? Que às vezes é mais complexo de ser compartilhado a um grande nível, e, na minha opinião, um dos grandes papéis da ciência é esse, né, que a gente possa popularizar esses conhecimentos a nível populacional, né, a nível maior, e aí a gente já tem alguns exemplos disso acontecendo, como é o caso das farmácias vivas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas ainda é algo que está sendo bem, assim, a gente está ainda bem engatinhando nesse sentido, né? Bem engatinhando mesmo. Então, assim, não é possível se sustentar quando se fala de medicinas naturais, talvez não seja possível se sustentar somente na ciência, né? A gente precisa dos outros pontos. Deixa eu ver o que a Camila comentou aqui. Ela falou que vai colocar no grupo depois. Tá. Aí deixa eu passar o próximo aqui. E aí eu vou falar a chave da segunda aula, que é gerânio, tá? Então, quem está assistindo aqui pegou a chave da primeira aula, agora vai pegar a chave da segunda, vai pegar a chave da terceira. A chave de hoje é gerânio, para que vocês possam, com as 3 chaves das 3 aulas, entregar para a gente e ter o desconto para participação no grupo de estudo. Vou passar para o próximo slide. Tá trancado, até coisado do microfone. Então, essa parte aí dá um debate muito grande, né? Eu vou... tem outra questão também de plantas medicinais, que é o seguinte. Plantas são seres vivos. Eu não entendo muito de fitoterapia, mas entendo um pouco de óleo essencial, né, que estuda a parte específica de componentes específicos das plantas medicinais, que são os compostos orgânicos voláteis. E, assim, só pela parte desses compostos, a variação de acordo com a estação do ano, período de colheita, a variação na composição química, e de acordo com o ambiente, porque a planta ela vai responder aos estresses, ela vai responder para se defender, né? A planta é um ser vivo, então ela vai gerando moléculas de acordo com o ambiente dela. Por isso que a gente fala que o óleo essencial é a alma da planta, porque ali tem todo o registro do que ela passou durante a vida dela, né? E um remédio sintético, que tem um princípio ativo sintético, ele vai ser sempre aquele, né? Não vai ter uma mistura de compostos que são variáveis de acordo com a resposta da planta ao ambiente. Então, enfim, é uma questão que pode se estender muito esse debate. Mas vamos voltar aqui para a parte da... Só volta de novo, só para eu dar uma olhadinha no outro slide, Jéssica. A gente fez a gente falou, né, dos cientistas que eles não usam só o exercício do pensamento, né, para o entendimento do mundo, e como que isso começou a quebrar, né? Tem um registro histórico que é a alegoria da caverna. Tem gente que chama o mito da caverna, né? Que é a história bem conhecida de Platão. E aí pode passar. E aí na alegoria da caverna, que são os fundamentos mesmo, né? Fundamentos de investigação científica. Tem 3 princípios: não temer o castigo, o descobrimento do logos e o conceito de cosmos. Então, por que não temer o castigo?
porque antes muitas coisas eram explicadas por mitos, né? Por deuses e tal. Então, eles passaram a separar, né, sentimento e emoções e começaram a racionalizar mais as coisas, né? Então, eles começaram a buscar argumentos e boas razões, que se chama, né? E não aceitar uma coisa, porque Deus quis, né? Eles começaram a buscar mesmo argumentos, porque determinado fenômeno acontece assim, né? Então, esse tópico de não temer o castigo, ele é bem interessante, porque a maioria das culturas explicavam, né, os acontecimentos naturais como intervenções de divindades, como eu falei. Então, os gregos foram os primeiros a afirmar que existe uma relação de causa e efeito. Então, toda ação tem uma reação, né? Não vem do nada. Uma coisa não acontece do nada, né? É uma relação de causa e efeito. Então, isso está ligado com o descobrimento do logos, né? A palavra logos significa ciência, né? Estudo. Então, o logos é a capacidade da mente humana para explicar e prever a relação causal da natureza. O que isso quer dizer? Não é porque Deus quis. Logos é estudo, é uma coisa que começa a ser separado de mitos. E o conceito de cosmos, todos esses três estão interligados. Mas cosmos significa mundo, ordem, beleza. Então, o cosmos implica o universo todo ordenado, né? E a gente tem também os microcosmos, né? Que são, por exemplo, eu sou um microcosmo que vai interagir com outro microcosmo e uma ação que eu faço vai interferir no outro e isso vai, né, como se fosse um dominó, assim, né? Que quando a gente empurra uma pecinha, todas as outras são afetadas, né? Então, esses são os três princípios da alegoria da caverna. Pode passar para o próximo slide. E aí, esses princípios, eles sustentaram a escola de Platão, né? A escola filosófica de Platão, que foi chamada de academia. Inclusive, até hoje é chamado assim, academia, né? Questões acadêmicas. Quando eu falo, quando eu estava na academia, as pessoas acham que é academia de ginástica. Não, mas é outra academia. Academia científica, né? Então, esse conceito de academia vem desde a escola de Platão, e esse conceito, ele se manteve até hoje, né? Então, Platão foi aluno de Sócrates e mestre de Aristóteles. Pode passar para o próximo. E aí, eu até coloquei um adesivo para vocês colarem na cabeça, investigação científica. Então, o mito passou a ser derrubado, né? Que antes o mito era considerado como explicação da realidade. E aí veio a episteme, que é a explicação verdadeira da realidade, ou o mais próximo da realidade possível, né? Aí, então, tem a epistemologia, no próximo slide, que é a parte da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Então, o estudo crítico dos princípios, hipóteses, né, resultados. Então, por que ciência não é opinião? Porque a gente precisa analisar de forma crítica e tudo isso segue uma metodologia. Então, pode passar para o próximo.
Então, o estudo científico é a maneira que o cientista se propõe a resolver um problema, seja ele novo, ou questionar a validade de um pensamento anterior. Ciência não é opinião. A gente vai ver no próximo slide alguns passos do método científico, né? Ficou meio embaçado, mas é assim. Eu lembro até hoje da minha primeira aula de química experimental. Eu nunca tinha pisado no laboratório na vida, assim, né? Antes da faculdade. Tive alguns colegas que estudaram em escola particular, escola com mais estrutura, assim, que eles tinham a parte de laboratório no ensino médio, eu nunca tive. E a minha primeira aula de química experimental foi muito marcante, porque a primeira coisa, o primeiro experimento que a gente fez foi a investigação de um fenômeno. Então, eu não me lembro agora quais compostos a gente misturou, mas eles colocaram, né, alguns produtos num um balão de vidro, né, um balão volumétrico, que é uma vidraria que se utiliza no laboratório. E aí eles misturaram dois reagentes, né? Aconteceu uma reação química e a gente tinha que tentar descobrir a gente tinha que observar o fenômeno, formular hipóteses para tentar descobrir o que estava acontecendo, né? Qual era o fenômeno que estava acontecendo. E eu lembro que teve uma das soluções que depois, né, misturou um reagente X, que eu não lembro qual, com o outro, dois incolores, a mistura desses dois gerou uma solução azul. Aí eu lembro que a resposta era oxigênio, porque a reação estava liberando oxigênio. Então, assim, o método científico ele começa por observação de fenômenos. Aí, a partir desse fenômeno, a gente vai lançar uma hipótese, que é a primeira tentativa de explicação. E aí a gente vai fazer experimentos ou observações para testar essa hipótese. Então, se os dados experimentais não confirmarem a nossa hipótese, a gente vai ter que formular outra hipótese, outra tentativa de explicação para aquele fenômeno, né? Então, a hipótese, às vezes, ela é questionada, né? Com mais facilidade. Aí, se eu tiver um modelo mais robusto, né, eu consigo criar uma teoria que aprimore a hipótese e permita algumas previsões. Então, hoje a gente tem a teoria geral da relatividade de Einstein, que consegue explicar objetos em escala macroscópica, né? Gravidade, enfim, tem umas coisas muito muito doidas que acontecem, né? Por que o tempo passa diferente em diferentes pontos do universo, que é por causa da gravidade, enfim. E tem a teoria quântica, né? Que ela explica objetos em tamanho microscópico, da escala de átomos. Então, ainda não conseguiram montar a teoria de tudo, né? Tem o Steve Hawking, que é um cientista muito famoso, ele tentou juntar essas duas teorias, mas são universos diferentes, ainda não tem teoria de tudo. Mas são basicamente essas duas teorias que governam todo o funcionamento do universo. Mas uma teoria pode ser derrubada. Vai que tem uma mulher... Acho que eu nem posso falar palavrão, né? O YouTube vai cortar. Uma mulher muito boa ou um cara que consiga ser tão consistente a ponto de derrubar uma teoria, essa teoria vai ser derrubada. E aí, novos experimentos vão precisar ser feitos para testar as previsões dessa nova teoria, né? Então, é assim, basicamente, que funciona o método, né? Tem várias etapas para serem cumpridas para chegar ao mais próximo possível da verdade,
né? Eu fico Ok. aqui na minha cabeça, eu fico pensando, né, trazendo para esse contexto das plantas medicinais, como é que seria, né? Tudo começa aqui com a observação. Seria isso, né? Tudo começa com a observação. Então, isso aqui está muito vinculado com saberes tradicionais. A gente falou lá na primeira aula, né? As pessoas, os guardiões de saberes tradicionais, eles têm acesso primordialmente através da observação. Eles entendem a medicina através da observação. Então, eles observam os fenômenos e criam uma hipótese. Observando, eles dizem: olha só, observei aqui que aquela animal comeu aquela planta e porque estava doente. O animal estava lá vomitando, comeu a planta, e aí, então, essa planta deve ser. Ele cria uma hipótese, né? Essa planta deve ser boa para o estômago. E aí, novos experimentos ou observações são feitas para testar a hipótese. Aí ele vai lá e toma a planta. Aí, se ele está passando mal, ele toma a planta. Ele faz novas experimentações, continua essa observação e cria uma teoria. Aí ele começa a passar, né? Olha só, essa planta aqui, ela serve para isso, serve para dor de estômago. E para essa... Mas então, pelo que eu vejo, a sabedoria popular chega até aqui, porque o que Uhum, acontece? Experimentos, a gente precisa de tecnologia, de equipamentos que possam medir, né? Medir os compostos químicos, no caso de plantas medicinais, de fazer teste em célula, então são várias coisas assim, né? uhum. Porque tem a experimentação, eu não sei qual é o nome que eu posso dar para isso. Experimentação prática, né? Que você vai e tem a experimentação acadêmica, que ela passa por várias máquinas que vão validar a sua hipótese. Aham. Então, seria mais ou menos, seria talvez, então, nesse momento aqui, nesses novos experimentos para testar as previsões baseadas nas teorias, que entra a ciência, né? Não, Seriam lá ela no já começo ainda, nessa questão que depois da hipótese, nessa flechinha depois da hipótese. Seria isso. Entendi. Então, depois da hipótese, isso. aham, entendi. Aqui entra a ciência. Ele cria uma hipótese para tentar essa explicação e a ciência entra aqui. Então, saberes populares, eles ficam nesses dois quadradinhos, né? Depois disso vem a ciência para tentar comprovar que aquilo realmente foi, que aquela planta realmente serve para para questões de estômago. Enfim. Pode passar? Ah, então, quais são os potenciais, né, da ciência nesse estudo consciente das plantas? Fortalecimento do senso crítico e a possibilidade de expansão segura e validação dos saberes tradicionais. Eu porque a ciência ela tem muito crédito, né? Porque ela passa por questões que não são só de opinião, né? São testes e experimentos que são feitos. Uhum. Então, por isso que às vezes a ciência ela se acha um pouquinho mais que os outros. Sim. Porque por causa do método científico mesmo, né? Não quer dizer que os outros pilares também não são importantes, né? Todos fazem a máquina, a engrenagem girar. Uhum. Mas existe essa tendência, né? Principalmente no contexto que a gente vive, onde todo esse conhecimento ele é muito, é uma questão cultural mesmo, né? Esse conhecimento científico, esse conhecimento daquilo que se pode ser comprovado racionalmente, ele é muito exaltado. Então, existe, Porque né? a intuição não tem como medir. Como é que você vai medir a intuição? Não tem aparelho que mede. Não, acho que Não, nunca vai existir. não existe, né? Se existir, não é intuição, né? Aí é outra coisa, mas não é intuição.
Então, a gente estava conversando muito sobre esses potenciais do saber científico dentro dos 3 pilares, né? Eu acho que os principais são esses, e quando a gente fala desse fortalecimento do senso crítico, quão importante que isso é, né? Fortalecer o nosso senso crítico, principalmente a gente que trabalha dentro desse meio das terapias naturais, das terapias energéticas, das terapias integrativas, como que, quando a gente faz uma observação mais minuciosa, a gente percebe que nós estamos dentro de um meio onde muito charlatanismo existe. É muito fácil do charlatanismo ele se desenvolver. Por quê? Porque a gente Sim. trabalha com, especialmente, esse espaço emocional, energético, espiritual, e é muito fácil, como é que eu posso dizer, manipular a partir disso. Então, a gente precisa ter um senso crítico importante, e um fortalecimento de valores mesmo, de valores, de ética, de responsabilidade. E eu sinto que a ciência entra muito de uma forma assim importantíssima nesse sentido, de nos trazer esse senso crítico, de lembrar de toda a responsabilidade que existe nesse trabalho, e para que a gente possa cumprir ele de uma forma, enfim, ética, responsável e tudo mais, porque pode ser muito fácil cair para esse outro espaço, né? Dessa manipulação, desse charlatanismo, que assim, é tão tentador muitas vezes. A gente que trabalha nesse meio sabe, né? As pessoas, elas são muito emocionais. Então, assim, fortalecer o senso crítico é por nós, é pelo outro, é para que a gente esteja o mais consciente possível nesse trabalho, nessa experimentação. Então, é bem, bem importante mesmo. Para que a gente não aceite tudo que simplesmente vão lá e nos falam, né? Assim, se fala muito disso. Eu preciso experimentar, eu preciso entender melhor, eu preciso trazer à luz da minha consciência isso que estão me falando, que estão me orientando. A gente vem trazer muito isso a questão do sistema de saúde, né? As mulheres dentro do movimento da humanização, por exemplo, da ginecologia natural e autônoma, a gente fala muito sobre isso. Eu não vou engolir calada o que o profissional de saúde está me falando. Isso é um aspecto do fortalecimento do senso crítico, de entender que o profissional de saúde, o profissional terapeuta, energético, psicológico, ele não tem capacidade de responder por mim, ele está prestando um serviço para mim, mas eu tenho principal voz sobre mim mesmo. Então, a gente busca os meios de estar o mais consciente possível sobre si, sobre os tratamentos, sobre tudo. E aí, esse segundo ponto, né, que é essa possibilidade de expansão segura e validação dos saberes tradicionais. Então, a gente viu ali no último slide, né, onde que os saberes tradicionais, eles param dentro desse método científico, mas percebe que são uma parte do método científico. Depois disso, tem toda a parte mais laboratorial da pesquisa, né, que é importante. Para quê? Para que esses saberes tradicionais, que eles são muito particulares das comunidades, né, do contexto da individualidade daqueles guardiões, daquelas pessoas que estão trabalhando, eles possam ser validados de modo a ser recebidos em outros espaços também, ser utilizados em outros espaços. Então, hoje eu reflito muito sobre isso, sabe? Sobre essa diferença que você até estava falando, né, Fran, sobre quando a gente vai fazer uma pesquisa de uma planta, né? Como que o óleo essencial, por exemplo, ele carrega toda a história da planta. E eu penso muito sobre o quanto que as medicinas dos locais que cada pessoa mora, de cada cultura, elas trazem elementos importantes para aquele povo, para aquele espaço. Então, eu realmente acredito muito nisso. Então, nesse contexto, né, de expansão científica, a gente entender, né, o que realmente, fora da cultura de um saber tradicional, pode seguramente ser expandido.
Então, aí hoje a gente já tem o trabalho do SUS, das farmácias vivas, que eu sempre é um exemplo que eu dou, que eu acho fantástico. E aí a gente vai caminhando melhor nesse sentido, né? Então, são potenciais muito, muito relevantes. Você quer complementar algo sobre isso, Fran? Eu lembrei de uma coisa que a Raíssa falou quando a gente fez a primeira versão da aula, que é assim, determinada planta, determinado óleo essencial, me ajuda a lembrar, tem essa propriedade, sei lá, né? Anticancerígena. Isso. Aí, às vezes, a pessoa expande para a planta como um todo. Sim, ela falou sobre a questão de formas de extração da propriedade. Então, às vezes você vai lá, tá falando que o óleo essencial ele pode ser anticancerígeno. Daí se entende que o chá da planta, que a tintura da planta, qualquer forma que você use a planta vai ajudar contra o câncer, a cápsula. E, na verdade, a gente entende que não, né? A gente entendendo isso de uma forma mais profunda, cada método de extração ele vai favorecer um tipo de propriedade ali da planta. Então, tem o óleo essencial, tem a extração pelo pó, tem a extração em chá, tem a extração em tintura. E aí, enfim, né? Tudo é todo um estudo feito nesse sentido. E a gente precisa derrubar essa coisa de que só porque é natural não faz mal, pode fazer muito mal, inclusive. Sim, com Jéssica, vocês certeza. conseguem me ouvir agora? Sim, Camila, estamos te ouvindo. Desculpa, eu estava dirigindo, a internet ficou ruim. Eu estava vendo vocês aí falar sobre a extração, né, de moléculas das plantas. Dentro da indústria farmacêutica, talvez a Francine já ouviu falar, tem um procedimento que se faz, que se chama cromatografia. A gente coloca ali todo aquele extrato da planta, né, lá na coluna cromatográfica, e você consegue extrair especificamente, né, substâncias ou moléculas específicas daquela planta. Uma das metodologias, né, que a indústria farmacêutica usa para a purificação, né, das moléculas. Acho que a Francine deve conhecer isso. Sim, cromatografia é um método de separação, né? Então, você está falando de cromatografia líquida, Camila? Isso. Cromatografia líquida, eu lembro quando eu estava na graduação, do laboratório, do lado que eu ficava, tinha um laboratório de produtos naturais, né? Que eles extraíam. E era assim, litros e litros e litros de hexano, clorofórmio, tipo, solventes tóxicos, que são compatíveis para poder extrair as moléculas. Mas eu lembro que fedia muito, porque esses solventes, eles fedem muito. Sim. E eram litros de solvente para você extrair, sei lá, pouquinha coisa da planta. Okay. E a cromatografia é um método de separação, é por diferença de velocidade. Então, basicamente, estou falando bem grosseiramente, cada molécula ela vai descer na coluna. Imagina uma coluna de vidro assim, para quem. Isso. É um tubo de vidro, geralmente é recheado com sílica ou umas bolinhas assim de sílica ou. Mais diferentes, né, Fran? Hã? Elas têm tamanhos diferentes, eu acho, ao longo da coluna. Sim, tem vários tipos, eu esqueci o nome, a função deles é separar as moléculas. Aí, tipo, tem esses separadores que cada um tem um tamanho de raio, é muito doido, que separa a molécula específica, né? Então, pela velocidade, aí você vai passando solvente pela coluna e cada molécula ela sai numa velocidade. Então, você consegue separar. Tem alguns métodos colorimétricos que, inclusive, dá para você ver a separação, né? Porque um extrato
um princípio da planta, ele sai de uma cor, aí o outro sai de outra, aí você consegue ir isolando os princípios ativos. Isso. Mas eu não entendi qual era a sua pergunta. Não, não era pergunta, eu estava observando vocês falarem sobre essa questão, né, dentro da indústria farmacêutica a gente consegue adquirir moléculas específicas, né, e quando a gente às vezes utiliza mais da medicina natural, a gente faz o chá de uma planta e ali a gente está adquirindo, vamos supor, o que pode nos ajudar com uma gripe, mas a gente também está adquirindo outras substâncias, né? E a importância, então, do método científico, né, para a gente conseguir validar o uso de uma planta, a função dela, né? Eu tenho observado aqui onde eu moro, aqui na Califórnia, inclusive aqui tem uma faculdade de ciências holísticas, e tem um curso lá muito interessante que se chama farmacêutico herbalista. É um farmacêutico que ele vai trabalhar nessas farmácias de produtos naturais, né? Ele vai ser uma pessoa aí, validada, digamos assim, que vai ter um diploma, né, para poder estar trabalhando com essa medicina mais natural das plantas. E esse farmacêutico, ele precisa ter não sei quantas horas de aprendizado com um xamã aqui da região. Achei muito interessante, ou seja, olha a importância do guardião na formação desse farmacêutico herbalista, que o xamã ele é um guardião. Então, quando a ciência, né, e os conhecimentos empíricos caminham juntos, na minha opinião, e a intuição, acho que a gente tem uma visão mais, digamos assim, global da verdade. Da medicina, a medicina se torna mais completa, digamos assim, na minha opinião. Eu concordo com você, Camila. Eu acho que a gente está aqui justamente nessa perspectiva de trilhar esse caminho mais de integração, né? Mas eu achei muito legal saber dessa faculdade que tem aí que aprende, né, com um guardião, com um xamã. Muito interessante mesmo, achei fantástico. E aí a gente falando, né, sobre essas possíveis limitações que existem nesse pilar científico, porque todos os pilares têm as suas potências e têm as suas limitações. E é por isso que eles precisam estar unidos, né, porque vão complementando um ao outro. Quando a gente fala da limitação da ciência, é o excesso de racionalização. Isso aí a gente já está cansada de saber. Nós sabemos muito bem sobre isso, né? A gente vivencia muito na prática essa racionalidade, trabalhando com saúde, isso está muito presente dentro das terapias integrativas, está muito presente. E aí é importante que essa racionalização aconteça, mas de modo no que diz respeito a um fortalecimento do nosso senso crítico, mas não uma racionalização que ela vai nos paralisar, que ela vai paralisar aquela noção, aquela intuição que vem, porque às vezes é aquela intuição que vem que vai dar abertura para todo um trabalho muito mais profundo, inclusive científico, né? Então, assim, e esse é muito o trabalho do xamã. E aí é isso, né? Achei muito legal essa questão da faculdade que você falou. Existe o xamã, que provavelmente ele tem ali uma sabedoria divina que o inspira naquele conhecimento que ele tem, e aí vem todo o contexto científico para estudar de alguma forma isso, né? Para comprovar. Então a gente precisa ficar atento ao excesso de racionalização que a ciência ela promove, nós já sabemos muito bem disso, lidamos com isso, temos noção prática do quanto que isso pode nos paralisar, paralisar e essas nossas águas internas, que às vezes ficam paradas, né? Não fluem, viram lodo, viram doença dentro. Eu lembro que quando eu aprendi com a
fiz a capacitação em ginecologia natural com a Ana Sazanov, que ela é uma mulher medicina aqui do Brasil, e ela, enfim, ela tem muito esse olhar sensível pelas plantas, pela medicina, pelo corpo, pela saúde. E ela usava, né, esse termo de quando a gente tem miomas, quando a gente tem tumores, eles são más águas que ficam paradas dentro de nós, ou seja, más águas, mágoas que ficam paradas, né? Más águas paradas viram lodo, viram doença. Então, muitas vezes esse excesso de racionalização está muito vinculado com esses adoecimentos, porque essa falta de fluidez, a água flui, ela vai, e as águas se encontram, elas ficam maiores, né? Então, existe até aquela frase que eu vi no Dia da Mulher: mulheres são como as águas, elas crescem quando se encontram. E é muito isso que a gente está fazendo aqui, né? Unindo essas potências. Se a gente fica parada, a gente perde a nossa potência. Então, a gente tem que estar nessa fluidez mesmo. A Camila levantou a mão. Pode falar, Camila. Rapidinho, Jéssica. Você acabou de falar aí o motivo pelo qual eu me interessei tanto por esse curso de vocês, né? Eu sempre falo assim, o corpo é mata-borrão da alma. E como farmacêutica que trabalhou durante 7 anos dentro de uma drogaria, eu vejo assim que o medicamento ele tem sua importância, porém você está tratando algo no corpo físico que muitas vezes já estava no seu corpo sutil há um longo tempo. E às vezes você vai tratar aquela doença, ela vai voltar, porque o motivo primordial está lá no seu corpo sutil. Né? Eu falo muito que vida é movimento. Então, quando você faz uma medicina envolvendo esses 3 pilares, na minha opinião, você tá pegando da mãe natureza aquele movimento e trazendo para o movimento do seu organismo. Você não está trazendo uma substância isolada que está num comprimido. Aquilo vai te curar a doença do corpo, não a doença da alma, que é a raiz da doença do corpo. Então, eu acho espetacular, né, vocês estarem ofertando esse curso baseado nesses 3 pilares. É a primeira vez na vida que eu vejo isso, é um sonho que eu tenho de infância, de estar unindo ou ver alguém fazer isso, sabe? Unindo esses pilares para fazer essa medicina que, na minha opinião, seria uma medicina completa, do corpo e da alma. Grata por fazer parte aqui. Camila, a gente que agradece muito pelo teu carinho, pelo teu entusiasmo em estar aqui com a gente. É muito especial saber que toca, que faz sentido, né? E a gente vai conseguindo, então, de certo modo, aprofundar um tanto disso que hoje talvez seja uma teoria, né? E que a gente agora está começando a partir para um processo de experimentação, que é muito que a gente vai fazer nos grupos de estudo, que é a nossa ideia de começar a aplicar isso aqui. A gente tem essa teoria aqui, a gente acredita muito nela e a gente já vivencia, de certo modo, ela, mas a gente quer trazer isso à prova ainda mais aqui nesses espaços que a gente vai fazer, dos grupos de estudo, que vão ter esse formato, né? Então, estamos bem, bem animados para ver isso acontecer mesmo, para ver esses 3 pontinhos girando aí. E aí o último ponto, né, das limitações é essa falta do senso de individualidade, que muitas vezes a ciência ela acaba pecando também. Então, quando a gente pensa na intuição, principalmente, a ciência ela tem um olhar muito amplo, né? E aí, se, por exemplo, quem trabalha com a ciência, a gente pensa assim, vamos pensar nesse contexto das plantas medicinais. Quem trabalha com ciência, com plantas hoje, são os profissionais de saúde formados em fitoterapia. E eles têm esse respaldo para trabalhar porque eles passam por todo um processo de capacitação e eles têm uma noção das aplicações comprovadas cientificamente das plantas nas pessoas. Então, passa por essa falta, muitas vezes, de individualidade. Parece que a gente substitui, é muito fácil de entrar, quando entra no contexto científico, é muito fácil de entrar nisso que a Camila fala, né? Você extrai uma molécula ali
e aí você trata o corpo, você vai tratar o corpo, você só vai mudar, você vai tirar, você vai substituir o medicamento pelo fitoterápico, mas a lógica, né, mental é a mesma, você não está tratando o indivíduo. Então, isso é uma limitação grande que a gente percebe hoje também, e para sair dessa limitação, a gente vai precisar do aspecto intuitivo, principalmente, que é esse olhar individualizado, né? É esse profissional, ele está trabalhando, sim, com esse aspecto aí do fitoterápico, que ele tem a comprovação científica lá no seu consultório, ele é um médico, ele é um dentista, ele é um fisioterapeuta, enfim, um profissional de saúde, um farmacêutico, mas ele vai ter esse olhar individual para aquele ser que ele está acompanhando. Ele vai olhar nos olhos, ele vai se preocupar em conhecer a história daquela pessoa, ele vai se conectar com aquela pessoa de verdade, né? Ele vai se abrir para um aspecto intuitivo daquele acompanhamento também. Então, e aí existe dentro desse movimento da natureza uma infinidade de cuidados que podem ser oferecidos, para além de um fitoterápico, que ele vai ter a sua função ali dentro do que a gente fala de um profissional de saúde, mas, para além disso, às vezes o profissional ele vai olhar e vai conectar com aquela pessoa que pode ser importante para ela tomar um banho de rosa branca, talvez, né? Ou um banho de arruda, enfim, e se conectar com alguma planta. E isso é muito dessa individualidade, que muitas vezes, quando a gente está muito fechado nesse aspecto científico, acaba não tendo espaço, né, para ver acontecer. E aí, a nossa parte prática, né, que a gente vai sugerir para a aula de hoje, para essa nossa segunda aula, que está sendo a reprise aqui, é essa pesquisa. E aí a Fran, ela trouxe essa pesquisa científica, né? Vocês entrem nessas plataformas aqui e façam uma pesquisa científica na prática, compartilhem com a gente essas pesquisas que vocês fizeram, as dúvidas que vocês têm sobre essa questão de pesquisa, como é que vocês se relacionam com isso. E aí eu trouxe aqui por último também a sugestão do acesso ao portal Fitoterapia Brasil, porque hoje eu acho, assim, eu desconheço um espaço, uma plataforma mais completa no que diz respeito à união de saberes científicos relacionados à fitoterapia do que esse portal Fitoterapia Brasil. Aí daqui a pouco eu vou abrir para vocês verem o site, porque é realmente muito rico, eu quero que vocês entendam como é que funciona ali dentro, assim, uma preciosidade, a gente vai conversar um pouco, mas aí, Fran, eu queria que você falasse um pouquinho desses outros aqui, desses espaços, para quem está assistindo agora e depois possa ter uma noção também como é que eles funcionam. Teu microfone está fechado. A primeira sugestão que eu sempre faço é buscar em teses e dissertações, né? A pesquisa científica no Brasil, ela gera várias teses e dissertações, é um pré-requisito para você virar mestre ou doutor, então, e todos eles têm acesso gratuito. Então, por que eu sempre indico como primeira busca esse? Porque a pessoa que pesquisou um tema específico, ela já está com o olhar mais treinado sobre as referências, né? Por exemplo, no meu mestrado, eu sabia já, de tanto fazer pesquisa, né, de pesquisar o mesmo assunto, eu sabia qual que era um artigo bom e qual que era um artigo ruim. Então, já tem essa pré-seleção para quem ainda não está acostumado nessa área científica, né, de fazer pesquisa, de ter um senso crítico mais apurado. Então, nas teses e dissertações, além delas estarem em português, né, que já facilita muito, tem sugestões de várias referências, né, que os alunos de pós-graduação usaram para fazer a sua pesquisa. É melhor do que você atirar no escuro e jogar no Google. É bem melhor. Então,
Então, essa é a primeira dica. Tem alguns... Eu gosto de usar biblioteca de tese da USP, tem também da Unicamp. Deixa eu fazer... pior que eu não vou conseguir compartilhar a tela. Mas é só entrar no Google, colocar assim, biblioteca de teses da USP. Aí você coloca lá a palavra-chave, sei lá, plantas medicinais. Que aí você está tipo, botando um leque muito grande, né, de varredura. Mas para uma primeira pesquisa, eu acho que esse tipo de palavra-chave tá bom, né? E depois você vai especificando mais. No Periódicos CAPES, que é o portal que abriga, né, vários artigos, né, o portal do brasileiro, ele tem também várias sugestões e tem como você refinar a busca através de palavras-chave. Porque, por exemplo, se eu colocar rosas e botar para pesquisar, vai aparecer mais de 20 mil artigos ou mais. Assim, então, tipo, por onde começar? Então, você tem que ir refinando. Uma dica que eu dou é você refinar, por exemplo, por ano. É uma coisa... Pior que fito, é uma coisa complicada porque a gente tem deficiência de pesquisa nessa área. Mas quanto mais recente for o artigo, eu considero melhor, né? Porque já tem uma construção. Lembra que a ciência também é construção? Pode... Então, sei lá, eu não gostaria de pegar um artigo da década de 80, porque de lá para cá muita pesquisa já foi feita também, né? Ou hipóteses derrubadas, então procure refinar também pelo ano de publicação, né? Quanto mais recente, por exemplo, no curso das rosas a gente vai estudar um artigo de revisão que é de 2021, né? Então, sempre busca também pela data. E aí o que acontece? As universidades, elas pagam, né? Elas pagam as bibliotecas, as várias bibliotecas do mundo, para o pesquisador universitário, né, fazer a pesquisa. E geralmente a comunidade que está de fora não tem acesso a isso. Então, por isso que, primeiramente, eu sugiro buscar nas bibliotecas de teses e dissertações das universidades, porque você vai fazer um negócio meio clandestino, assim, né? Você vai pegar o artigo, copia e cola, joga no Google esse artigo. Aí você vai achar o DOI dele. O DOI é como se fosse o número de identidade do artigo. E aí, pelo DOI, você consegue jogar no Skyhub, que é um site de iniciativa de uma menina russa que busca democratizar a ciência, né? Fazer a ciência aberta para todo mundo. As grandes editoras estão muito bravas com essa menina. Ela foi inclusive, várias vezes ameaçada de morte, porque já derrubaram o site várias vezes, às vezes sai do ar e tal, porque você precisa pagar, né, as editoras para publicar o artigo. Né? Eu entendo isso, eu entendo, não tiro a razão deles, porque assim, os artigos científicos, eles precisam passar por outros revisores, né, para ver se aquilo faz sentido ou não. E geralmente um artigo ele vai e volta algumas vezes antes dele ser publicado, né? Tem várias sugestões de correções, de melhoria antes dele ser publicado. Então, isso custa tempo também dos revisores, né? Os vários revisores espalhados. Como que uma pessoa vira revisor? Por exemplo, eu ainda não tenho artigos publicados, eu só tenho alguns trabalhos publicados em congresso, né? E resumos de congresso, ainda não tenho artigo. Mas quanto mais artigo você tiver, você vai ganhando crédito, tiver publicado, né?
Então, eu já tenho alguns colegas que são revisores, porque eles já têm um senso crítico tão apurado que eles já são convidados por revistas para fazerem parte desse corpo crítico, né, de análise crítica de artigos de outras pessoas de diferentes partes do mundo. Então, quem está de fora da universidade não tem acesso, né? Periódicos CAPES tem alguns artigos que são open access, que é aberto, né, para o público em geral, mas para você ter acesso a um artigo, você precisa pagar, quem está de fora, né, da universidade. Então, o Skyhub ajuda muito a baixar artigo. Tem o LibGen, que também é um site russo, que você consegue baixar livros, né? Então, você coloca uma palavra-chave para baixar, e aí você acha vários livros também. E eu vou gravar a tela do meu celular depois e colocar no grupo, ensinando como faz, tá? Mas não tem erro, não tem muito erro. E tem o site de fitoterapia que a Jéssica vai mostrar. Qualquer coisa, eu vou instruindo ela a entrar nos outros também. Tá. Você quer abrir o site, Jéssica? Eu vou abrir o Fitoterapia Brasil, aí a gente vê se não vai estender muito tempo. Mas esse Skyhub aqui, caramba, quando eu descobri isso aqui foi não sei se Camila já conhece, mas assim, para quem está dentro desse contexto das pesquisas, que gosta de ficar mergulhando nisso, nossa, é fantástico. Porque o que acontecia? Você ia lá, pesquisava, fazia uma pesquisa, né? Normalmente eu pesquisava pelo Cielo, PubMed, que normalmente são plataformas que abrigam artigos voltados mais para a saúde. E aí, o que acontecia? Você encontrava lá diversos artigos que pareciam super interessantes, né, sobre fitoterapia, mas você não tinha acesso a eles completo. Aí o que precisa? Daí ficava naquela, poxa, né? Você ficava naquela coisa ali de só ler o resumo, a conclusão, mas você não tinha acesso ao estudo mesmo para entender como é que foi feito. E aí, quando eu descobri o Skyhub, foi muito importante, porque aí você consegue ter acesso a esses artigos de forma completa. E não precisa pagar por eles, né? Porque se eu fosse esses artigos que eles são fechados, você precisa pagar para ter acesso. E lá no Skyhub você copia e cola esse número de identificação que a Fran falou, que é o DOI, né? Cola lá no Skyhub e aí você já consegue ter acesso a ele, é fantástico. Então, é muito, muito bom, muito bom. Mas eu vou abrir aqui o Fitoterapia Brasil para vocês verem, porque, enfim, dentro desse contexto da pesquisa científica voltada à fitoterapia, eu desconheço melhor plataforma do que o Fitoterapia Brasil. Vou fechar aqui. Vocês estão vendo? Então, né? Tá. Tá carregando, né? Então, abrindo aqui o site, a gente vê que... Deixa eu colocar aqui, Fitoterapia Brasil. Então, abrindo aqui o site, eu tenho plantas medicinais, esse link aqui escrito plantas medicinais, e tem outro link falando sobre conteúdos. Aqui tem conteúdos importantíssimos para quem quer estudar a questão da fitoterapia, mais nesse campo científico, mas a gente vai focar aqui em plantas medicinais. Eu vou clicar aqui. Aí vocês podem depois explorar o site e tal. Aqui, ele vai ter um arsenal de centenas. A última vez que eu fiquei sabendo, tinha a compilação de 113 espécies de plantas medicinais. Então, 113 plantas que
foi feita uma pesquisa e uma compilação de todo o material científico sobre elas aqui no site. Então, é muito rico mesmo. Aí, aqui, eu posso fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre aloe vera. Eu vou escrever aqui, aloe vera. Aí, aqui eu vou vir em pesquisar. Ou eu posso ir por esse ABC ali, que daí ele vai fazer uma lista de todas as plantas que tem ABC. Mas então tá, cliquei aqui em aloe vera, ele encontrou aloe vera. Pode ser que tenham plantas que eu digite que não tenha. Deixa eu ver aqui, a framboesa, né, que o nome científico dela é Rubus idaeus. Eu acho que não tem. Vamos ver se tem. Ó, não tem, mas a aloe vera tem. É porque a Rubus idaeus aqui no Brasil ela é pouco conhecida, né? Eu vou clicar aqui na letra A para a gente ir para o espaço onde tem toda a relação das plantas com a letra A. Ah, não apareceu aqui. Deixa eu limpar filtros. Clicar na letra A de novo. Aí aqui, olha só. Aqui vai ter toda a relação das plantas com a letra A. Então, aqui a primeira que a gente tem aqui é a Aquileia millefolium, que é uma das plantas que está dentro da metodologia de estudo científico, coraçõezinhos para ela. Essas, na metodologia de estudo científico, não, de estudo intuitivo, a Camila sabe. Isso é uma previsão, uma profecia, então, Aí aqui, descendo, tem várias plantas que eu não conheço. A Geratoconizoide é muito famosa, que é a Mentrasto, a erva de São João. Aqui tem a aloe vera. Aqui, Artemisia absinthium. Hoje eu pesquisei sobre a Artemisia, que é a losna, né? Aí aqui tem a Artemisia vulgaris, que é a Artemisia que a gente estuda na ginecologia natural. Então, aqui, todas essas aqui são as plantas que têm toda a compilação do estudo científico com a letra A. Isso aqui é só a letra A. Aí eu vou entrar aqui na aloe vera para vocês verem. Aí aqui, olha só que legal. Tem, ó, primeiro, tem uma galeria de fotos. Não vou entrar, mas tem uma galeria de fotos. Oi, meu amor. Tem toda a questão dos dados da planta, informações gerais, nome, referências, informações gerais, descrição da espécie, referência e descrição da espécie. E aí, aqui, tem o mais interessante nessa partezinha aqui de baixo, que são os estudos. Primeiro, tem os estudos etnofarmacológicos sobre aloe vera. O que são os estudos etnofarmacológicos? São os estudos sobre o modo de uso das plantas relacionados aos saberes tradicionais. Então, a etnofarmacologia, ela é essa parte da ciência que vai lá fazer essa pesquisa dos saberes tradicionais. E aí existe a etnofarmacologia. Então, tem todos esses estudos aqui, ó. Esse do Ceará, Colômbia, Brasil, Cisjordânia, Comunidade de Madrid, Kanpur na Índia, Uganda na África. Tudo isso, esse arsenal de estudo etnofarmacológico para entender como que essas culturas estão usando aloe vera. E aí aqui no cantinho tem as referências, né? No caso aqui... Você já viu algum dos Estados Unidos? Não cheguei a ver. Não lembro. Eu acho que vai ser difícil encontrar. Né? E aí, ele traz uma revisão zona, assim, do estudo, né? Nome popular, babosa, local, Ceará, parte da planta utilizada, folha. Então, a indicação desse estudo que eles fizeram etnofarmacológico da babosa lá no Ceará, onde eles utilizavam a folha,
A indicação dela era para o tratamento de contusões, entorses e dores reumáticas. Modo de preparo era uma alcoolatura, olha que interessante. Então, eles usavam 50 gramas das folhas descascadas e picadas em meio litro de água com álcool e coavam. E usavam de forma tópica em compressas e massagens. E aí, aqui, ele disponibiliza as referências, que vão estar todas aqui embaixo, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Aqui estão as referências. Então, isso aqui é só sobre a parte do estudo étnico-farmacológico da babosa. Aqui a gente vem para os ensaios pré-clínicos que foram feitos com ela. Espera aí. Os ensaios pré-clínicos, eles são aqueles com animais, né, Fran? Tá, teu coisa tá fechado. Pré-clínico já pode ter humano. Ah, tá. Então, aí aqui, ó, todos os ensaios pré-clínicos que foram feitos, todo o arsenal da pesquisa. E aí é interessante porque ele, nessa parte aqui do ensaio pré-clínico, ele vai dividir pela atividade da planta. Então, nesses estudos aqui, eles falaram sobre a atividade antihistamínica e anti-inflamatória da babosa. Então, encontraram um estudo que falava da utilização em camundongos, portadores de dermatite atópica, induzida por sensibilização, nananã, atividade antihistamínica e anti-inflamatória. Aqui, outro estudo pré-clínico sobre atividade anti-inflamatória, outro sobre atividade antimicrobiana, antifúngica, antimicrobiana e cicatrizante, antioxidante. Então, olha só, muita coisa. Cicatrizante é o que mais tem, né? Porque a babosa, ela é a rainha da cicatrização. Então, olha, tem muitos estudos pré-clínicos, né, ensaios pré-clínicos sobre a utilização como cicatrizante da babosa. Depois como emoliente, estimulante da proliferação celular, hepatoprotetora, hipoglicemiante, enfim, olha, muitas pesquisas. Ensaio toxicológico, citotoxicidade, mutagenicidade, interação medicamentosa. Então, vocês estão vendo, né? Depois disso, tem os ensaios clínicos. Aí eu acho fantástico, porque aqui nessa parte do ensaio clínico, ele está dividido por parte de atuação no corpo. Então, aqui, ó, ensaio clínico sobre a utilização da babosa no sistema gênito-urinário feminino. Vou clicar aqui e ele vai me disponibilizar estudos específicos sobre a utilização, ensaios clínicos sobre a utilização da babosa para o sistema gênito-urinário feminino. Então, como anti-inflamatória, teve esse estudo multicêntrico, observacional, prospectivo, com 137 mulheres portadoras de vulvovaginites tratados com fitoterápico associado ou não com terapia antimicrobiana, com posterior análise de parâmetros clínicos, tolerabilidade e aceitabilidade. Conclusão do artigo: o fitoterápico apresenta eficácia e segurança para o tratamento da vulvovaginite como coadjuvante ou isoladamente. Aí ele coloca a referência aqui, que vai poder ser encontrada lá embaixo. Aí outro estudo, redutora dos sintomas da menopausa. Creme vaginal contendo 2% do pó a partir do gel mucilaginoso. Conclusão: o creme vaginal de aloe vera apresenta eficácia no tratamento da atrofia vaginal em mulheres na menopausa, equivalente ao estrogênio. Então, foi um estudo feito com 30 mulheres na menopausa, portadoras de atrofia vaginal. Então, esses são os dois estudos, ensaios clínicos, sobre a atividade da aloe vera no que diz respeito à atuação no sistema gênito-urinário feminino.
Mas tem todos esses sistemas outros aqui, que às vezes nem todos vão ter estudos, mas eles deixam essa divisão e eu acho fantástico. Seguindo, fórmulas oficiais. Então, o que são essas fórmulas oficiais? São fórmulas utilizadas no Sistema Único de Saúde, que elas são orientadas no SUS. Fórmulas das farmácias vivas, que são as diferentes farmácias vivas do Brasil, como que eles fazem, como que eles preparam a babosa e para que eles indicam também. Então, a Farmácia da Natureza, que é uma das farmácias vivas, que ela fica em São Paulo, aqui do Brasil, ela usa essas fórmulas que estão aqui. Uso tópico, aquosa incorporada em creme, gel e pomada. Aí eles deixam a fórmula, né, que é maravilhosa. Tem tudo descrito. Seguindo, tem substâncias químicas. Tem toda uma questão todas as substâncias químicas que são encontradas na babosa. Ácidos fenólicos, ácidos orgânicos, alcaloides, aminoácidos, tananana, que eu não entendo nada, a Francine entende muito melhor que eu. E todas as referências bibliográficas relacionadas a substâncias químicas encontradas na aloe vera. Informações agronômicas, olha que fantástico. Olha isso aqui. Fala sobre o cultivo da aloe vera. É muito completo. Então, olha, propagação, tratos culturais e manejo, colheita, pós-colheita, problemas e soluções. Quanto maior a incidência de luz solar, maior a produção de mucilagem. Gente, isso aqui é de uma riqueza assim, sem tamanho. E aí, por último, tem as monografias da aloe vera. Então, assim, vocês percebem que, para quem quer um estudo mais aprofundado, com essa base científica, esse site aqui, ele é tudo. Ele realmente é muito completo, é muito bom, e a gente consegue ter um estudo, assim, muito, muito bom, né, das plantas. E aí, bem, queria mostrar aqui isso aqui foi só da aloe vera, né? Mas como vocês viram, tem centenas de plantas, fora todos os outros conteúdos do site, que também são muito bons, muito, assim, confiáveis. E é isso, né? Isso aqui é toda a base de construção da utilização da fitoterapia no SUS. E para gente que gosta de estudar, assim, é uma mão na roda mesmo. Então, eu fiz muita questão de trazer isso aqui para vocês nessa aula, de passar, de mostrar, de incentivar que vocês pesquisem, porque sim, né, esse estudo científico, ele é muito importante, ele vem dar uma base, assim, fantástica. E aí a gente tem muita fonte de estudo confiável aqui, né? Então, é isso. Eu acho que a gente não vai conseguir passar os outros, porque já são quase 9 horas. Vai estender muito. Eu só queria fechar assim, que com essas referências que tem no site, você vai abrir o artigo e aí o artigo vai ter referências, né? Então você pode pesquisar a referência da referência e isso pode virar infinito, né? Porque você vai pesquisando. É isso mesmo. E aí os artigos que você encontra que estão fechados, você vai lá no Skyhub, que nem a Fran ensinou pra gente, e consegue acessar todos eles. Então, assim, realmente é uma fonte muito grande, né, de acesso a esse conhecimento. Então, para a gente que está aqui nesse contexto do estudo das plantas, é maravilhoso, muito bom. Então, gente, Camila, para quem está aqui, para quem vai assistir essa aula depois, né? A gente quer muito agradecer pela presença de vocês. Foi muito gostoso conversar sobre ciência aqui, trazer essa introdução tão profunda
que a Fran traz para a gente sobre essa questão da ciência, para a gente ter esse olhar mais contextualizado mesmo, mais profundo sobre o que de fato é a ciência, para a gente conseguir entender como que utiliza ela dentro desse nosso trabalho, dessa nossa atuação, experimentação com as plantas medicinais. E, então, muito obrigada, né? A gente está aí agora com as inscrições para o nosso grupo de estudo abertas. Estamos aí animadas para ver isso aqui tudo acontecer, né? Essa teoria que já está sendo praticada individualmente, ir para uma prática mais abrangente em grupo. E, então, é isso. Camila abriu aí a câmera. Só para agradecer a aula maravilhosa. Ainda tá sol aí? Ainda tá sol, que horas são? Agora que são 4h pouco da tarde aqui. Sol da Califórnia. Grata, meninas, por essa aula maravilhosa, viu? Obrigada, Camila. Obrigada pela tua participação, pela tua presença sempre. E um bom final de semana aí para você, para os teus pequenos. Muito obrigada pela todas as contribuições como farmacêutica, muito importante mesmo. E a gente vai se fortalecendo, tá? Queridas, um beijo para vocês também, bom descanso para quem está aí à noite. E a gente vai se falando lá no grupo. Um beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau.